recebendo aqui no estúdio do RC no Ar o Dr. Leonardo de Oliveira Pinto, que é advogado criminalista. Obrigado pela sua presença. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Doutor, em relação a essa mudança, o código é muito antigo. É necessário mesmo chegar nesse ponto de ter que fazer essas mudanças? Com certeza. Nosso Código Penal ele é de 1940, um código muito antigo. E a nossa legislação penal, como a sociedade foi evoluindo, ela acabou sendo suprida por leis penais extravagantes. Nós tínhamos algo em torno de 100 leis penais extravagantes fora do Código Penal e algo em torno de 1000 tipos de crimes fora do Código Penal. Então, o que essa reforma ela veio exatamente acompanhar a evolução da sociedade e veio juntar todos esses tipos penais, ou a grande maioria deles, em um só documento. E o mais importante é que a reforma do Código Penal ela não teve medo de tratar temas polêmicos, aborto, descriminalização de drogas, entre outras questões. E como é que fica então a situação do aborto? Tem outras questões que estão sendo levantadas? O aborto, ele já existe na nossa legislação penal e os casos onde ele é permitido. Hoje em dia o nosso Código Penal permite o aborto no caso de gravidez decorrente de violência sexual ou estupro, ou então no caso de que a gravidez põe em risco a vida da mãe, a vida da gestante. Hoje em dia já é permitido isso. O Código Penal, esse projeto, ele veio ampliar isso aí e colocar então mais duas situações. Os casos de fetos com anencefalia, que inclusive o Supremo Tribunal Federal já autorizou recentemente, e também, talvez a proposta mais polêmica, é no caso de até a 12ª semana de gravidez, ou seja, mais ou menos até os 3 meses, caso for comprovado por um médico ou por um psicólogo que a gestante, que a mãe não tem condições de criar a criança, condições psicológicas, então vai ser permitido o aborto. É uma questão bem polêmica. Com certeza vai enfrentar uma forte resistência, sobretudo da bancada evangélica no Congresso Nacional. Em relação ao jogo do bicho, ele pode vir a ser um crime? É a proposta que está no Código Penal. A reforma, ela vai extinguir a Lei de Contravenções Penais, que é uma lei muito antiga também, se não me engano, de 1965, e vai tornar crime o jogo do bicho. A prática, a exploração de jogo através do chamado jogo de bicho, caça-níquel, essas coisas. O que tem aumentado muito são os crimes pela internet. Como é que está sendo visto isso? Como é que pode ser discutido de uma forma que entre no Código Penal uma maneira até de se tornar mais crime? Essa reforma ela também abrange a questão dos chamados crimes cibernéticos, que são os crimes praticados pela internet. Hoje em dia o que nós temos? Em 1940 não se pensava em internet. Então, foram criadas diversas situações e começaram a acontecer diversos tipos de crimes pela internet, como estelionato, como ofensa, como ameaça, injúria, difamação. Tudo isso tinha que se adaptar à legislação atual, que era muito defasada. Então, esse Código Penal, ele veio acrescentar essas situações e mais, veio tornar crime também a questão do acesso indevido, que é quando uma pessoa, o chamado hacker, entra no computador de outra pessoa, ou então a sabotagem eletrônica, que é quando esse mesmo hacker ou algum programa coloca um vírus no seu computador. Isso passou a ser criminalizado na reforma do Código Penal. Falando aí de internet, de computador, como é que fica a situação do crime autoral? Cópias de músicas pela internet, DVD, filmes? Isso foi uma grande inovação. Hoje em dia, se você é pego com uma cópia que não seja a original, você pode ser enquadrado pelo crime de direito autoral. Com a reforma do Código, se você tiver uma cópia somente sua, para uso pessoal, exclusivo, seu, isso não vai ser mais considerado crime. A partir do momento que você começar a fazer várias cópias, é óbvio, então você pode ser enquadrado na lei do direito autoral. Como é que está essa questão? Esse ano provavelmente não há votação, não tem essa mudança, mas existe uma expectativa para ano que vem voltar a ser discutido e ser aprovado essas leis? A reforma do Código Penal, ela foi concluída agora, fazem 2 semanas, por uma comissão de juristas. Foi entregue ao presidente do Senado, o senador José Sarney, e agora ele deve encaminhar as comissões do Senado para avaliar a legalidade e a possibilidade de se colocar, então, em plenário para a votação. Acredito que, como este ano é um ano político e trata de diversos temas polêmicos, não vai ser colocada em votação, em pauta esse ano no Congresso Nacional. Não acredito nisso. A gente tem muito mais assunto para conversar, a gente volta numa outra situação, porque com certeza a gente vai ter muito assunto ainda para falar dessa mudança aí, dessa votação aí do Código Penal, né? Assuntos polêmicos, né? Principalmente em relação ao aborto. Com certeza. Doutor Leonardo, obrigado, hein? Sempre um prazer estar aqui, estamos à disposição. Muito obrigada pela sua participação e tenha um bom dia. Bom dia. Maravilha.